Alguns Pokémons possuem grandes variações oficiais entre os indivíduos, conhecidas como formas. Todas essas variações têm sprites ou modelos diferentes nos jogos e são reconhecidas pela seção Formas da Pokédex. Às vezes, essas diferenças são puramente estéticas e não influenciam a diferença nas estatísticas de um Pokémon em relação ao outro. No entanto, vários Pokémons diferem em estatísticas, tipo e capacidade, dependendo de sua forma. Entre eles estão vários Pokémons lendários e míticos, cujas formas exclusivas podem ser alteradas à vontade e geralmente são soletradas como formas. Alguns Pokémon com diferenças de forma podem mudar entre suas formas, por exemplo Castform, enquanto outros são fixos e não podem ser alterados, por exemplo Unown. Vamos agora analisar as formas especiais de Pokémon. Mega Evoluções. Em Pokémon X e Y, foi introduzido a Mega Evolução para alguns Pokémon. Em geral, esses Pokémon são capazes de Mega Evoluir em batalha se o treinador possuir uma Keystone e o Pokémon possuir a Mega Stone específica para sua espécie. Formas regionais. Em Pokémon Sol e Lua, alguns Pokémons com formas regionais foram introduzidos. Esses Pokémon se adaptaram especificamente para o ambiente daquela região e têm diferentes aparências, tipos e habilidades para Pokémon da mesma espécie encontrados em outros lugares. Os encontrados em Alola são conhecidos como formas Alola. Os encontrados em Galar são conhecidos como formas Galarianas e os encontrados em Hisui são chamados de formas Hisuianas. Fórmulas Gigantamax. Em Pokémon Sword e Shield, as formas Gigantamax foram introduzidas para alguns Pokémon. Se um Pokémon que possui o fator Gigantamax for Dynamax, ele se transformará em sua forma Gigantamax. Esses Pokémon têm aparências diferentes e cada forma pode usar o movimento de Max exclusivo. Pichu de orelhas pontudas. Pichu de orelhas pontudas é uma fêmea única de Pichu que tem um tufo de cabelo na ponta da orelha esquerda. As estatísticas de desempenho do Pokéathlon de Pichu com orelhas pontiagudas são diferentes das de um Pichu normal. Ela não pode evoluir ou ser trocada, e não pode ser transferida para os jogos da geração 5. Em Pokémon Heart Gold Soul Silver, os únicos jogos em que aparece, se o jogador levar um Pichu da cor de Pikachu para a floresta Ilex, o Pichu com orelhas pontudas se juntará ao jogador. Esta forma também aparece em Super Smash Bros. Ultimate, com um traje alternativo para Pichu, marcando sua primeira aparição desde Heart Gold Soul Silver. Unown. Unown foi o primeiro Pokémon a ter várias formas nos jogos. Desde sua estreia na geração 2, existem 26 formas de Unown, cada uma correspondendo a cada uma das 26 letras do alfabeto latino. A partir dos jogos da geração 3, Unown ganhou duas formas adicionais, correspondentes ao ponto de interrogação e ao ponto de exclamação. Castform. Castform tem 4 formas diferentes, que sua habilidade de previsão faz com que ele mude diferentes tipos de clima. Normalmente, Castform é do tipo normal e tem uma aparência simples com um corpo cinza. Ele assume esta forma em tempo claro, em qualquer tempo sem uma forma específica, e se o tempo tiver seus efeitos anulados pela Nuvem Move, Nuvem 9 ou Airlock. Sob luz forte solar, a habilidade Forecast muda Castform para seu Sunny Form, que é do tipo fogo e se assemelha ao sol. Na chuva, Castform muda para Rain Form, que é do tipo água e se assemelha a uma gota de chuva. E no granizo, Castform muda para sua forma de neve, que é do tipo gelo e se assemelha a uma nuvem de neve. Kyogre e Groudon. Em Pokémon Omega Ruby e Alpha Sapphire, Kyogre e Groudon ganharam novas formas, que eles alcançaram através de um fenômeno chamado de reversão primal. Quando enviado para a batalha, Kyogre se transformará em Primal Kyogre se tiver o orbe azul, enquanto Groudon se transformará em Primal Groudon se tiver um orbe vermelho. Deoxys. Deoxys tem 4 formas diferentes entre as quais pode alternar. Nos jogos da geração 3, as formas de Deoxys são específicas do jogo, de modo que sempre estará em uma forma particular enquanto estiver na posse do jogador. Em Pokémon Ruby e Saphir e Pokémon Colosseum e XD, será a forma normal. No Pokémon Fire Red, estará em sua forma de ataque. No Pokémon Leaf Green, será em forma de defesa, e em Pokémon Emerald, será sua forma de velocidade.
Burmy e Wormadam. Tanto Burmy quanto sua evolução feminina Wormadam têm 3 formas distintas. Burmy pode mudar de forma livremente, mudando sua capa dependendo do ambiente em que participou pela última vez em uma batalha. Wormadam não pode mudar de forma. Quando um Burmy evolui para Wormadam, ele mantém sua capa. Se um Burmy lutou pela última vez em uma área gramada ou na água, ele se transforma em sua capa de planta. Burmy Plant Cloak irá evoluir para Wormadam Plant Cloak, que é um Pokémon do tipo inseto e grama. Este manto é composto de folhas e galhos. Se um Burmy lutou pela última vez em uma área arenosa ou rochosa, ele se transforma em sua capa de areia. Burmy Sandy Cloak irá evoluir para Wormadam Sandy Cloak, que é um Pokémon do tipo inseto e solo. Esse manto é composto de areia e pedras. E, se um Burmy lutou pela última vez em um prédio ou área urbana, ele se transforma em sua capa de lixo. Burmy Trash Cloak evoluirá para Wormadam Trash Cloak, Pokémon de inseto e aço. Esta capa é composta de isolamento rosa. Cherry. Cherry muda de forma dependendo do clima. Durante a forte luz do sol, ele muda para a forma de luz do sol. Caso contrário, está em sua forma nublada. Shellos e Gastrodon. Shellos e Gastrodon diferem na aparência dependendo de onde foram capturados. Esta é uma diferença puramente cosmética, e esses Pokémons não podem mudar entre as formas. Em Sinnoh, Shellos e Gastrodon Mar Oeste são encontrados a oeste do Monte Coronet, e são de cor rosa. Shellos e Gastrodon Mar Leste são encontrados a leste do Monte Coronet, e são de cor azul. Também há uma ligeira diferença na aparência corporal, dependendo da forma. Rotom. Rotom tem 5 formas alternativas entre as quais pode alternar, além de sua forma normal. Para assumir essas formas alternativas, Rotom possui um eletrodoméstico diferente, e cada um tem seu próprio movimento especial. Essas formas alternativas foram introduzidas no Pokémon Platino. Quando não possui um aparelho, é elétrico e fantasma. Heat Rotom, que possui um forno micro-ondas, é elétrico fogo. Wet Rotom, que possui uma máquina de lavar, é elétrica e água. Frost Rotom, que possui uma geladeira, é elétrico gelo. Fan Rotom, que possui um ventilador elétrico, é elétrico voador. E Mal Rotom, que possui um cortador de grama, é elétrico e grama. Existem mais formas que o Rotom assume quando possui outros aparelhos como o Rotom Pokédex, Rotom Phone, Rotomi e Drone Rotom. Essas formas não têm habilidades de batalha e, em vez disso, aprimoram a função do dispositivo e têm a capacidade de falar. Giratina. Giratina tem 2 formas que pode alternar entre elas. No mundo Pokémon, é normalmente em sua forma alterada, que é um hexápode alado. No mundo distorcido, ou enquanto segura um Grizzlzord, está em sua forma origem, que é uma serpente com 6 apêndices. Shaymin. Shaymin tem 2 formas que podem ser alteradas. Normalmente, Shaymin está em sua forma terrestre, que é do tipo grama e se assemelha a um ouriço. Quando exposto a uma Gracidea, Shaymin se transforma em sua forma do céu, que é do tipo grama e voador e de cor branca. Arceus. Arceus tem 18 variações de formas e tipos diferentes, que correspondem aos 18 tipos diferentes existentes no mundo Pokémon. O tipo de Arceus depende de sua placa, ou plate, ou cristal Z específico do tipo, tornando-se o mesmo tipo que o tipo da plate realça ou cristal Z corresponde, permanecendo do tipo normal quando não está segurando nenhum plate ou cristal Z. Basculin. A Basculin tem 2 formas diferentes, a forma listrada de vermelho e a forma listrada de azul. A forma com listras vermelhas tem uma faixa vermelha com olhos grandes e nadadeiras pontiagudas. A forma com listras azuis tem uma faixa azul com olhos semicerrados e nadadeiras lisas. Darmanitan. Se o Darmanitan tiver o modo Zen como habilidade, ele muda no modo padrão para o modo Zen, quando seu HP cai para metade ou menos na batalha. Ele só pode permanecer no modo Zen durante uma batalha. O modo padrão Darmanitan é do tipo fogo e cor vermelha. O modo Zen Darmanitan é do tipo fogo e psíquico e na cor azul. Galarian Darmanitan é do tipo gelo e possui detalhes em branco e em azul, enquanto Galarian Zen Mode Darmanitan é do tipo gelo e fogo, com detalhes branco e vermelho. Deerling e Sawsbuck. Deerling e Sawsbuck têm 4 formas intercambiáveis diferentes, cada uma correspondendo a uma estação: primavera, verão, outono e inverno.
O trio Forças da Natureza. O trio Forças da Natureza, Tornados, Thunderous e Landorus, tem duas formas intercambiáveis cada. Normalmente, eles estão em sua forma encarnada. Quando expostos a um Reveal Glass, eles se transformam em seu Therian Form. Seus Therian Forms foram introduzidos em Pokémon Black 2 e White 2. Kyurem. Kyurem, além de sua forma normal, possui duas outras formas, Kyurem branco e Kyurem preto. Nos jogos, Kyurem muda sua forma através do uso dos DNA Splicers, que o funde com Reshiram ou Zekrom. Keldeo. Keldeo tem duas formas intercambiáveis, forma ordinária e forma resoluta. Meloetta. Meloetta tem duas formas intercambiáveis, a forma área e a forma pirueta. A forma área é normal e psíquica, enquanto a forma pirueta é normal e lutador. Genesect. Nos jogos, Genesect muda de forma quando um drive é colocado em sua parte traseira. Essas formas não têm um efeito direto, embora mudem o tipo de movimento exclusivo do Genesect, Technoblast. Se nenhum drive for segurado, Technoblast será do tipo normal e Genesect parecerá ter um drive amarelo escuro. Se um Shock Drive for segurado, o Technoblast será do tipo elétrico e o Genesect parecerá ter um drive amarelo claro. Se um Burn Drive for segurado, Technoblast será do tipo fogo e Genesect aparecerá com um drive vermelho. Se um Chill Drive for segurado, Technoblast será do tipo gelo e Genesect parecerá ter um drive azul gelo. Se um Douse Drive for segurado, Technoblast será do tipo água e Genesect parecerá com um drive azul. Greninja. No arco XYZ da série anime, o Greninja de Ash ganhou a habilidade de se transformar em uma forma mais forte conhecida como Ash Greninja, por meio de uma ocorrência conhecida como fenômeno Bond. Nos jogos, um Greninja com a Ability Battle Bond irá se transformar em Ash Greninja após fazer um oponente desmaiar. Vivillon. Vivillon tem 18 padrões distintos diferentes dependendo da localização geográfica definida do console Nintendo 3DS em que o Scatterbug foi gerado. O padrão de Vivillon encontrado em um jogo é definido quando o arquivo salvo é criado. Existem também dois padrões exclusivos de eventos, o padrão Pokébola e o padrão Extravagante. Flabébé, Floette e Florges. Flabébé, Floette e Florges podem conter 5 flores de cores diferentes, vermelha, amarela, laranja, azul e branca. A cor da flor é mantida durante a evolução e não pode ser alterada. No enredo de Pokémon XY, há também uma Floette única com quem AZ fez amizade há 3.000 anos. A flor que ela empunha tem um design diferente do normal, semelhante à estrutura da arma definitiva antiga construída pelo Easy. Furfrou. Furfrou pode ser preparado em uma das 10 diferentes pelagens. Essas pelagens duram apenas 5 dias após serem escovadas. Egg-Slash. Egg-Slash, devido à sua mudança de postura de habilidade, pode mudar de forma na batalha dependendo do movimento que usa. Inicialmente em forma Shield, usar o movimento de dano irá transformá-lo em Blade Form, enquanto o uso do King Shield irá transformá-lo de volta a Shield Form. Pancaboo e Gurgeist. Pancaboo e Gurgeist podem ser de tamanho pequeno, médio, grande e super. Tamanhos maiores de Pancaboo são mais raros de encontrar na natureza. Xerneas. Os Xerneas têm duas formas, modo neutro e modo ativo. Não há diferença de jogabilidade entre elas. Xerneas aparecem no modo ativo na batalha e no modo neutro em situações fora de batalha. Zygarde. Zygarde tem 3 formas diferentes, bem como 2 partes constituintes distintas. A forma 50% estreou em Pokémon XY. As outras 2 formas e ambas as partes constituintes estrearam no anime durante o arco XYZ do anime, e fizeram sua estreia na série principal em Pokémon Sol e Lua. Uma célula Zygarde é uma única célula do Pokémon Zygarde. Eles podem ser encontrados espalhados por toda a região. Um núcleo Zygarde é um cérebro do Pokémon Zygarde. Eles podem se comunicar com as células Zygarde e outros núcleos via telepatia. A forma Zygarde 10% é um Zygarde com 1/10 de suas células. Tem dentes afiados como navalhas. Ele pode se transformar em Complete Form com sua habilidade Power Construct.
A forma Zygarde 50% é um Zygarde com metade de suas células. Ele zela e mantém o ecossistema local. Ele pode se transformar em Complete Form com sua habilidade Power Construct. Na batalha, um Zygarde com a habilidade Power Construct mudará para a forma completa quando seu HP cair para menos da metade em uma batalha. Hoopa. Hoopa tem duas formas entre as quais pode mudar, usando a garrafa da prisão para mudar temporariamente sua forma mais poderosa. Oricorio. Oricorio possui 4 estilos distintos. Dependendo da ilha em que o jogador está, a forma encontrada será diferente. O estilo Baile só é encontrado na ilha Ula Ula. O estilo Pom Pom na ilha Melemele. O estilo Pau na ilha Akala. E o estilo Senso na ilha Puni. O Oricorio pode mudar de forma manualmente, absorvendo o néctar de certas flores. Cada um dos 4 estilos de Oricorio tem um tipo primário diferente: fogo, elétrico, psíquico e fantasma. Lycanroc. Lycanroc tem 3 formas: forma meio-dia, forma meia-noite e forma crepúsculo. No Pokémon Sun e Pokémon Ultra Sun, o Rockruff evoluirá apenas para a forma Lycanroc do meio-dia, enquanto que no Pokémon Moon e Ultra Moon, o Rockruff evoluirá apenas para a forma Lycanroc meia-noite. Ambas formas meia-dia e meia-noite podem ser capturadas na natureza no Pokémon Sun e Pokémon Moon. Em Pokémon Sword e Shield, a evolução de Rockruff agora depende da hora do dia, e não do jogo em que se encontra. Wishy-Washy. Wishy-Washy pode mudar de forma usando sua habilidade de escola, se for pelo menos de nível 20. Ela mudará de forma solo para a forma escola se seu HP estiver acima de 25% de seu HP máximo, assim que se tornar ativo durante uma batalha, ou no final de uma curva em que ganha o HP além desse limite. Na forma de escola, a aparência de Wishy-Washy muda de um peixe pequeno para um peixe maior, consistindo de vários peixes menores. Ele mudará de volta para a sua forma solo se seu HP estiver igual ou abaixo de 25% de seu HP máximo no final de um turno, se ele mudar ou se a batalha terminar. As duas formas têm estatísticas e gritos diferentes. Silvally. Silvally tem 18 formas diferentes, que correspondem aos 18 tipos existentes no mundo Pokémon. Da mesma forma que as Plates de Arceus, o tipo e a aparência de Silvally mudará dependendo da memória mantida. Minior. Minior tem duas formas que mudam de acordo com sua habilidade, Shields Down. Ele mudará da Core Form para Meteor Form, quando for enviado para a batalha ou no final de um turno se seu HP estiver acima de 50% de seu HP máximo. Se seu HP cair abaixo de 50% de seu HP máximo, seu casco se quebra e ele volta para a forma núcleo no final daquele turno. Fora da batalha, Minior está sempre na forma principal. No entanto, Miniors selvagens são sempre encontrados na forma de Meteoro. A forma núcleo de um Minior pode ser de uma das 7 cores diferentes. Mimikyu. Mimikyu tem duas formas chamadas forma disfarçada e forma presa. Na forma disfarçada, seu disfarce cai para o lado e pode ser danificado por meios normais. Mimikyu permanecerá na forma quebrada até que se desmaie ou a batalha termine. Necrozma. Necrozma tem 3 formas adicionais: Duskmane, Downwings e Ultra Necrozma. Duskmane é a forma que obtém ao absorver Solgaleo. O jogador pode induzir e desfazer essa função com o N-Solarizer. Seu Cry é uma combinação dos gritos normais de Necrozma e Solgaleo. Downwings é a forma que ele obtém ao absorver Lunala. O jogador pode induzir e desfazer essa função com o N-Nullarizer. Seu grito é uma combinação dos gritos normais de Necrozma e Lunala. Ultra Necrozma é uma terceira forma que Necrozma pode atingir se entrar em uma batalha em sua forma Duskmane ou Downwings, enquanto segura seu cristal Z exclusivo, Ultra Necrosium Z. Magerna. Magerna tem uma forma alternativa chamada Cor Original. A única diferença entre as formas de Magerna é a estética. A forma da cor original é vermelha e dourada. Desde o lançamento do Pokémon Home em fevereiro de 2020, se um jogador completar o Pokédex Nacional, ele receberá um presente contendo uma Magerna de cor original. Cramorant. Cramorant tem 3 formas. Está sempre em sua forma padrão fora de batalha, enquanto suas outras 2 formas são ativadas em batalha por sua habilidade Gulp Missile. Cramorant começa sua batalha em sua forma padrão. Se ele usar Surf ou Mergulho enquanto tiver mais de 50% de seu HP máximo restante, ele mudará para sua forma Gulping e terá pegado um Arroquilda em seu bico.
Se Cramorant usar Surf ou Mergulho quando estiver com 50% menos de seu HP máximo, ele mudará para sua forma Gorging, que tem um Pikachu preso em seu bico. Toxtricity. Toxtricity tem duas formas, forma Amped e forma Low Key, que variam de acordo com sua natureza. Ambas as formas de Toxtricity têm as mesmas estatísticas, mas aprendem movimentos ligeiramente diferentes, e têm um conjunto diferente de habilidades. Sinistea e Polteageist. Sinistea e Polteageist têm cada um duas formas, forma falsa e forma antiga. O Sinistea forma falsa requer um pote rachado para evoluir para Polteageist, enquanto a forma antiga requer um pote lascado. A forma antiga de ambas as espécies tem uma marca de autenticidade escondida em sua base. Alcremie. A forma de Alcremie depende de dois parâmetros distintos, o creme e o tipo de doce. O creme afeta a cor e o corpo de Alcremie, enquanto o doce afeta a cor dos olhos e os ornamentos da cabeça. Existem 9 tipos diferentes de cores creme e 7 tipos diferentes de doces. Pode haver qualquer combinação de cremes com doces, resultando em 63 formas diferentes de Alcremie. Ice-Kill. Ice-Kill tem duas formas chamadas Ice Face Form e Noise Face Form. Quando o Ice-Kill tem forma de face de gelo, tem a habilidade face de gelo, é atingido por um movimento físico, ele não sofre dano e se transforma em sua forma face de gelo. Morpeko. Morpeko tem duas formas que podem ser alternadas entre o uso de sua habilidade Hunger Switch, modo barriga cheia e modo faminto. Quando está no modo barriga cheia, seu movimento exclusivo é Aura Wheel, e torna-se do tipo elétrico. Quando no modo faminto, a Aura Wheel torna-se do tipo noturno. Zacian e Zamazenta. Os Pokémons lendários Zacian e Zamazenta têm duas formas, cada uma que muda sua aparência, estatísticas e tipos. Suas formas padrão são chamadas de formas de herói de muitas batalhas. Durante a batalha, Zacian se torna a espada coroada Zacian se estiver segurando uma espada enferrujada, enquanto Zamazenta se torna o escudo coroado Zamazenta se estiver segurando um escudo enferrujado. Eternatus. Durante o clímax de Pokémon Sword e Shield, o jogador enfrenta uma versão aprimorada de Eternatus, conhecida como Eternamax Eternatus. Urshifu. Urshifu tem duas formas dependendo de qual das torres de 2 punhos seu Kubfu evolui. O estilo de ataque único de Urshifu é lutador e noturno, e é obtido evoluindo o Kubfu na Torre das Trevas. O estilo de ataque rápido de Urshifu é de lutador e água, e é obtido através da evolução de Kubfu na Torre das Águas. Zarude. Zarude tem uma forma alternativa chamada Dada. Ele usa uma capa rasgada rosa com o número da Pokédex Nacional de Celebi, e foi relatado que ele deixou seu bando para criar uma criança humana, como visto em Segredos da Selva. Calyrex. Calyrex tem duas formas alternativas, Ice Rider e Shadow Rider, que foram introduzidas na expansão Pokémon Crown Tundra. A forma Ice Rider é o resultado da combinação com Glastrier e é do tipo Psíquico Gelo. A forma Shadow Rider é o resultado da combinação com Spectrier e é do tipo Psíquico Fantasma. Alguns Pokémons possuem transformações que podem se assemelhar a formas e ter nomes oficiais, mas não são registradas como formas discretas na Pokédex. Solgaleo e Lunala. Solgaleo e Lunala entram em fases especiais ao usar seus poderes, brilhando mais forte do que o normal. A fase de Solgaleo é chamada de Fase do Sol Radiante, enquanto a de Lunala é a fase de Lua Cheia. Ambos entram nesta fase enquanto estão no Ultra Space. Marshadow. Quando Marshadow ataca ou fica agitado, as chamas de seu corpo ficam verdes. Essa transformação é chamada Zenith Marshadow. Obrigado por ter chegado até aqui. Se gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso nos ajuda a dar mais relevância no YouTube e nos engaja a produzir mais conteúdos legais para você. Obrigado e até mais. Tchau!